Meus irmãos, estamos nos aproximando do outono, quando as temperaturas vão cair um pouco para nosso alívio e conforto. E quando esfria um pouco, normalmente nós colocamos um casaco, um agasalho. Todos nós já fizemos isso. Nós acrescentamos alguma peça de roupa para nos proteger do frio. Mas e com a nossa vida, quando nós sentimos o frio devastador deste mundo tenebroso, o que nós fazemos? Vestimos o cristianismo como uma esperança? Ok, mas como fazemos isso? De que forma? E isso deve nos levar a refletir o que significa ser um cristão. Será que ser cristão é adicionar algumas práticas e alguns compromissos à nossa vida? Será que ser cristão é começar a ler a Bíblia, começar a falar glória a Deus de vez em quando? Talvez parar de beber, talvez parar de fumar? Será que é acrescentar Jesus às nossas vidas? Vir aos cultos? O que é ser cristão? Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Até aqui, vamos ao Senhor mais uma vez em oração, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, que estou sob a responsabilidade de proclamar a Tua santa palavra. Ajuda-nos e ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Não permita, Senhor, que as minhas debilidades venham atrapalhar o fluir da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito a escreva nos nossos corações e modifique as nossas afeições para que nós possamos praticar aquilo que nós aprendermos. Pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio, Pai. E pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O interessante de se fazer pregações expositivas sequenciais é que você não pode fugir de determinados textos, né? Os textos vão chegando e você vai tendo que pregar, e você não pode fugir deles. E quando eu cheguei nesse texto aqui, eu disse: Senhor, tem misericórdia, porque eu não vou pregar isso aqui. E me bati bastante em cima desse texto, e como Deus faz as coisas da forma que Ele quer, nós não só seguimos o expositivo sequencial, mas expomos esse texto, né? Vamos expor agora esse texto pela segunda vez. E com certeza nós não vamos exaurir nem um pouquinho do que Ele tem para nos ensinar. Jesus aqui Ele está falando, meus irmãos, como nós vimos, no contexto de uma resposta a respeito de uma pergunta sobre o jejum. Contudo, as metáforas finais, elas podem e devem nos ensinar muitas coisas. Após nós termos analisado na última semana algumas lições que estão implícitas no texto, comparando o nosso comportamento com o comportamento dos discípulos de João Batista e com os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois de aprendermos que pessoas religiosas com práticas rigorosas e com boas intenções não são garantia de uma vida biblicamente saudável e obediente, nós aplicamos então aquelas lições às nossas vidas.
Quando alguém faz do seu comportamento, da sua prática de piedade pessoal um padrão, essa pessoa converte em religião mecânica aquilo que não só deve ser feito, mas tem que ser feito como um amoroso e voluntário exercício de piedade. A humildade, então, é substituída pelo orgulho e a dependência de Cristo pela justiça própria. E aquilo que é voluntário torna-se, então, obrigatório. Se o antigo entendimento e motivo para jejuar é comparado a uma veste velha, rasgada, e o Evangelho é um tecido novo, nós devemos entender que não adianta tentar cristianizar as mesmas ações rituais, aquilo que nós sempre fizemos, aquilo que nós sempre falamos, aquilo que nós sempre cremos, pois esse novo, que é o Evangelho, ele aumentará o rasgo antigo que nós estaremos tentando cobrir. Da mesma forma, esse vinho novo, que é o Evangelho, ele não pode ser colocado em odres velhos, pois esses odres se romperiam. O Evangelho, ele precisa ser recebido por uma nova criatura. E é por isso que nós cremos e pregamos e ensinamos que a regeneração antecede a conversão. Primeiro nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus e após sermos regenerados, ouvindo o Evangelho, então nos convertemos. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele precisa de um odre novo, que seja capaz de suportar a expansão de alegria, a expansão de liberdade, a expansão de responsabilidade e graça que ele traz consigo. Eu reafirmo, o contexto imediato é sobre jejum, mas eu acredito que essas metáforas que Jesus usou servem para avaliar a nossa própria vida como um todo. Nós não acrescentamos o cristianismo à nossa velha vida. Isso não é ser cristão. Há quem faça isso, mas erram e facilmente se decepcionam. As boas novas não são um adesivo que nós colocamos no nosso carro, mas é um novo caminho que nós seguimos. O Evangelho não é uma tinta que nós cobrimos o desgaste da nossa antiga casa, mas é uma nova casa, chamada pela Bíblia de templo do Espírito, formado graciosamente, amorosamente e maravilhosamente pelo Senhor. Ou seja, nós precisamos morrer para nós mesmos. Esse é o sentido do texto. Demonstrar que apenas acrescentar alguns elementos da boa nova a uma velha vida não é, de forma alguma, cristianismo. Assim, hoje nós veremos que o Senhor não veio reformar a religião judaica, mas veio desenvolver a religião judaica até a sua plenitude. Todo o judaísmo, todo o Antigo Testamento apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o cristianismo não é um novo combustível para um velho motor. O cristianismo não é um remendo da velha e cansada moralidade antiga. O cristianismo, ele envolve nova vida, a qual a antiga vida ela não é adaptável. Essa antiga vida ela deve morrer. São vestes novas, a justiça de Cristo, e não remendos a uma veste velha. É o vinho novo que exige odres novos capazes de suportá-lo e de receber, então, a alegre salvação. Da mesma forma como os fariseus e os discípulos de João Batista estavam cobrando as suas antigas práticas piedosas dos apóstolos nesse texto, nós muitas vezes, meus irmãos, mantemos práticas antigas, intenções antigas, crenças anteriores e apenas temperamos elas com algumas pitadas de cristianismo. Isso explica por que há tanta confusão nas nossas igrejas. Essa mistura sincrética e bizarra de judaísmo com cristianismo, mais algumas influências das religiões orientais e africanas. Isso explica também por que há tantas pessoas que estão vazias, nuas, perdidas pelos corredores das nossas igrejas.
O sentido dessas metáforas é que acrescentar apenas o que Jesus traz ao que já foi feito antes não vai funcionar. Que possamos aprender hoje que ou tudo se faz novo, ou nós vamos estragar o velho e ainda perder o novo. Assim, em primeiro lugar, devemos ver exatamente o que Jesus estava dizendo. E aí, relembrando a última ministração, os amigos do noivo, a qual Jesus fala aqui, eram os homens que permaneciam junto a ele antes e durante a festa de casamento. E era destes homens o encargo dos arranjos da festa e do transporte do noivo até a noiva. E o Senhor compara então a sua presença na terra com uma festa de casamento, onde Ele é o noivo e onde os discípulos são os amigos do noivo e a igreja é a noiva. Jesus se intitula de noivo para lembrar aos discípulos de João Batista que ele havia chamado a si mesmo amigo do noivo, e para fazer então uma declaração messiânica cristológica. Jesus aqui ele está se comparando, se equiparando, aliás, a Deus, pois o Antigo Testamento descreve inúmeras vezes Deus sendo o noivo, o esposo do seu povo. Esses amigos do noivo, convidados de um casamento, eles devem estar felizes, e para eles é inapropriado jejuar. O jejum ele remetia à tristeza, o jejum era usado em momentos de luto também. Haveria um tempo, disse Jesus, em que o noivo seria tirado, e esse sim seria um tempo oportuno para a tristeza e para o jejum. Prosseguindo, depois o nosso Senhor, ele usa um exemplo do dia a dia da época, uma roupa com um buraco. Hoje em dia, não querendo menosprezar as pessoas mais humildes, mas hoje em dia é difícil nós vermos remendos, né? As pessoas estragam a roupa, jogam fora porque as roupas estão mais baratas. Eu, por outro lado, tenho bastante roupa remendada. Esses dias até ia tirar uma foto do nosso lençol, estava com uns buracos, ia publicar nas redes sociais, mas aí eu achei por bem porque minha esposa ia me mandar embora. Mas eu ia fazer com uma legenda mais ou menos assim: muitas pessoas observam a biblioteca que eu tenho, mas não sabem o preço que é pago para isso, né? Eu prefiro comprar um livro do que um lençol novo. Mas, normalmente, nós não vemos roupas que tenham tanto valor para nós, porque nós já compramos roupas mais baratas mesmo, e a qual nós usamos até furar, e depois de furar nós remendamos ou colocamos um remendo de outro tecido. Mas imagine o que iria acontecer com você caso você tivesse uma camisa velha, já surrada, a qual você gosta bastante, e ela está então furada. Vou remendá-la, e você pega um tecido novo. Com certeza você vai ter alguns problemas. Esse tecido novo, no grego, essa expressão remendo novo, ela diz exatamente o seguinte: remendo de pano ainda não lavado. É isso que o texto diz. E poderia ser traduzido como um remendo de pano não encolhido. Essa é a pegada do texto. Quem já trabalhou com tecido ou malha, ou conhece da triste arte de trabalhar, sabe que quando a malha é produzida, ela é enrolada. Esses rolos depois são adquiridos, são levados para algum lugar que vai ser cortada, né? Então ela vai ser infestada numa mesa de corte para ser recortada conforme os moldes, para aí depois ser costurada nas nossas roupas bonitinhas. Esse infestar, esse colocar a malha sobre a mesa, ele, pelas pessoas que produzem a malha, é pedido para que deixem essa malha descansar. O que seria esse termo técnico de descansar? É deixar ela assentar na mesa e encolher. E eles pedem tempos variados, 8 horas, 12 horas, 24 horas, às vezes até mais. Para quê? Para que ela assente e encolha. Porque você tirou ela do rolo, ela estava sob uma pressão e ela vai encolher.
Após ela ser cortada, depois desse descanso, ela ainda encolhe mais um pouco. Isso é fácil você lembrar. Você já pegou algum tecido na sua casa e cortou com a tesoura. O que acontece? O tecido que você cortou, ele não se rompe simplesmente e fica com a tesoura. Quando você corta, ele se encolhe, ele vai para o lado, ele abre uma fissura, porque ele está encolhendo. Por fim, ao ser lavado, mesmo 1, 2 vezes, ainda há encolhimento, porque as tramas dos fios ainda estão se contraindo. E esse é o contraste que o nosso Senhor está falando aqui. Costurar um pedaço de tecido novo que ainda vai encolher numa camisa velha, surrada, que já encolheu tudo que tinha que encolher e que ainda está mais frágil, vai dar problema. Essa estrutura está frágil. E quando esse tecido novo for lavado a primeira vez e encolher, ele vai puxar todo o resto ao redor, que por estar fragilizado e por ter sido costurado, vai se rasgar. Vai forçar o tecido e então vai aumentar o diâmetro do buraco. O que Jesus está falando é algo simples, do cotidiano, do senso comum, e algo que normalmente ninguém faria tal coisa porque já teria aprendido isso. Depois o nosso Senhor usa um outro exemplo de sabedoria popular. Ele fala sobre odres e vinhos. Um odre é o que nós temos hoje como garrafa, era o que era usado na época. Era um recipiente, esse recipiente era feito de couro animal curtido. Quando esse odre é novo, quando esse couro está novo, ele tem uma certa elasticidade. O vinho, os irmãos sabem que é produzido da fermentação da uva. E a fermentação é um processo onde se dilata o conteúdo, com gases inclusive. E ele continua a fermentar um pouco após engarrafado. Então, um odre novo, com elasticidade, ele pode se expandir com um vinho novo conforme ele vai soltando esses gases. Já odres velhos, que já haviam sido expandidos ao máximo, eles haviam perdido a sua elasticidade e se tornavam duros e quebradiços. Caso o vinho, que ainda estivesse se expandindo, fosse colocado num odre desse que não se expandisse mais, obviamente o vinho faria pressão e rebentaria o odre, estragando esse odre e perdendo-se o vinho. Novamente, uma ilustração muito simples de uma situação conhecida e que ninguém erraria em fazer. Mas vejamos então qual é a doutrina que o Senhor está ensinando com essas duas analogias, aumentando o buraco e estragando o vinho. E antes de nós explicarmos o que significa, nós devemos analisar os erros e devemos ver o que não significa. E o erro mais comum é afirmar que houveram 2 formas de salvação. Meus irmãos, esse é um erro sério que precisa ser definitivamente exposto e abandonado. Muitos hoje ainda na igreja ensinam que Deus salvou as pessoas de 2 modos diferentes. Um naquilo que nós chamamos de antiga aliança, representada pela lei do Antigo Testamento, ou seja, Deus tem um método de salvação no Antigo Testamento, e o outro pela aliança da graça, a nova aliança no Novo Testamento. Irmãos, há problemas gravíssimos com essas ideias, eu citarei apenas alguns. Primeiro, está se criando com essa ideia 2 formas de salvação, e meus irmãos, se há 2 formas de salvação, Jesus não é o único caminho. Pois a guarda da lei, se possível, porque nós sabemos que não é possível guardar plenamente a lei, mas se possível, seria um outro caminho. Segundo problema é que Deus, tendo 2 formas de salvar o seu povo, Cristo não seria então o único mediador entre Deus e os homens. Moisés talvez seria outro através da lei. O terceiro é um esquecimento que Deus fez sim 2 alianças. A aliança das obras com Adão antes da queda, onde Adão poderia obedecer. E a aliança da graça, feita logo após a queda, com o homem caído, com o homem que não pode obedecer. E essa aliança ela foi feita ainda no Éden.
por meio da promessa de um segundo Adão, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso muito antes da lei. Quarto, perde-se todas as sombras e toda a riqueza da revelação progressiva que é a Escritura, onde o Senhor vai se revelando a Israel e vai durante todos os textos apontando para Cristo. Cristo está sendo apontado em todos os lugares sagrados, em todos os objetos sagrados e em todas as cerimônias. Portanto, meus irmãos, vinho novo não significa salvação pela graça, sendo contraposta aos odres velhos, que significaria então salvação pelas obras da lei. Não é isso que Jesus está falando. Primeiro, porque Deus salva somente pela graça. E segundo, porque Jesus mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. O segundo erro, meus irmãos, ele em parte é derivado desse primeiro erro, e ele apresenta-se em duas formas: moralismo e legalismo. O cristianismo ele não pode ser contido por legalismo e moralismo. Aquilo que eu chamaria de legalismo é o acréscimo das leis, sejam das leis de Deus, ou geralmente, como acontece também, das leis dos homens, regimentos internos de igreja, mandamentos de homens, somados isso à graça divina. É a crença de que há mérito salvífico na obediência da lei. E, consequentemente, se há mérito salvífico na obediência, a lei ainda pode condenar o crente. O crente que não obedece à lei, ele então está condenado. Deve-se frisar que essa lei geralmente condena os outros, né? Não o próprio legalista. O legalista aponta para os outros, mas ele é salvo de alguma maneira. Irmãos, as leis exigidas, elas são geralmente seletivas e elas são cobradas então do povo sem o poder da graça. Isso acaba com a graça. O legalista soma sua vida e fé a uma obediência que ele julga ser suficiente, como se a Escritura não nos informasse que basta tropeçar numa vírgula da lei para ser condenado por toda a lei. Ele imagina que ter algum mérito perante Deus e aos demais pela sua obediência. Dessa forma, ainda que essas pessoas neguem explicitamente e implicitamente, elas defendem que o crente não seria salvo para as boas obras, mas ele é salvo pela graça e pelas boas obras. E aí nós temos um grande problema. Não é mais somente a graça, não é mais somente a fé e principalmente não é mais somente Cristo. Todos nós quebramos constantemente a lei e nós não podemos ser salvos pelo sistema legalista. Apenas o cristianismo pode nos salvar. O sistema legalista condena. Aquilo que eu chamarei de moralismo é a crença que a salvação nada mais é do que possuir uma ética, uma pessoa que possui uma moral elevada. Isso anda muito próximo ao legalismo e até confunde-se com ele. Alguns chegam a defender uma santidade plena e alcançável aqui. Isso é sério, irmãos, tem livros escritos sobre isso. Assim, o moralista imagina o cristianismo como uma religião de ética. A moral é a prova última se alguém é ou não é cristão. Meus irmãos, é evidente que o cristão ele deve prezar pela moralidade. Contudo, todo cristão autêntico sabe ser um pecador, que foi declarado justo. Ele não foi feito justo. Todo cristão autêntico sabe que o máximo da sua moral é insuficiente e assim ele apoia-se exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo. E sobretudo o crente verdadeiro sabe que o cristianismo não é apenas não roubar, não mentir, não beber. O cristianismo é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Para dar um exemplo, o ladrão da cruz, ele não poderia ser salvo pelo moralismo.
porque ele não teve tempo de ser moral. Ele só poderia ser salvo pelo cristianismo, que salvou pela graça. Variações deste conceito ignoram a lei, afirmando ser algo da antiga aliança, e promovem apenas uma moralidade padrão. Dessa forma, mesmo aquele que não nasceu de novo, mas que é um cidadão íntegro, ele é considerado quase crente. Muitos não regenerados, isso é triste, irmãos, muitos não regenerados dentro das igrejas, que possuem uma boa formação moral, se enganam, imaginando ser salvos, quando não são. Encontramos nessa visão aquelas pessoas confusas que eu sempre falo: fulano é bom, é íntegro, é correto, é honesto, só falta aceitar Jesus. E há algo nessa ideia profundamente maligno, porque pensem comigo, como pode um cristão confundir a moralidade e os impulsos de uma consciência natural, ou seja, um homem meramente natural, serem tão bons, tão elevados e tão divinos quanto aquele que tem as orientações do Espírito Santo de Deus? Bunyan fala contra isso. Lloyd Jones chega a dizer que isso é basicamente uma blasfêmia. Se falta Jesus, falta absolutamente tudo, não é cristianismo. Ser cristão é ser regenerado em Cristo e não apenas ser honesto. Para o cristão, ser honesto é obrigação, uma vez que ele está sendo santificado, que ele está sendo feito à imagem de Cristo Jesus, o perfeito homem. Mas não é apenas isso. E uma vez descritos os erros, então vamos à doutrina. Spurgeon diz que Jesus não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas para trazer vestes novas. O vestido que cobre por fora o homem pode ser comparado às boas obras deste homem, insuficientes como foram no Éden as folhas de figueira, que representavam lá a justiça própria. Meus irmãos, se nós colocarmos nessas nossas boas obras, nessa nossa justiça própria, algum retalho do Evangelho, elas vão rasgar-se, porque o trapo de imundície que nós estamos trazendo está podre, não suporta a novidade do Evangelho. Cristo e a sua mensagem eram muito mais do que um judaísmo remendado ou rejuvenescido. O crente, meus irmãos, não é alguém que colocou remendos da graça sobre uma veste esburacada. Ele é alguém que foi vestido por Deus. Assim como Deus substituiu as vestes de folha de figueira de Adão, como registrado lá em Gênesis 3, e o Senhor fez roupa de pele de animal para Adão e sua mulher. O Senhor, Ele cobre a nossa vergonha com as vestes de Cristo Jesus, as vestes do Cordeiro. Não são os remendos da graça que nos fazem aceitáveis a Deus, mas é a veste da perfeita obediência de Cristo que nos torna então justos e inculpáveis. Nós devemos notar que Jesus, ele nem dá uma opção para a veste como deu para o odre. O odre, ele ainda falou que dava para usar um odre novo para o vinho novo, mas na veste ele só fala que vai rasgar. Ele não fala sobre remendar essa veste velha, pelo menos com um pano velho. Por quê? Porque essa veste tem que ser substituída. Essa veste deve ser dispensada. O crente não vive de legalismo, o crente não vive de moralismo, mas o crente vive uma nova vida, com vestes mais alvas que a neve, por um novo e vivo caminho. Ele comporta-se diferente, não porque ele mudou alguma coisinha, mas porque ele foi feito novamente na regeneração. Portanto, Jesus está dizendo que o cristianismo não é um remendo. Os odres significam tanto
tanto a debilidade da vida e da prática anterior. A vida e a liberdade do Evangelho estragam os odres do ritualismo. Crer no Evangelho é um sinal de ter sido regenerado. Por quê? Porque é uma nova natureza que pode então suportar a novidade que traz esse vinho novo. O vinho, como diz a Bíblia, nos alegra, nos fortifica interiormente. E o cristianismo não é uma tradição morta e ritualista, mas uma novidade de vida. O cristão não é alguém que cumpre algumas obrigações mecânicas e segue a sua vida embora. O crente é alguém que morreu para si mesmo, morreu para o mundo, que foi crucificado com Cristo, ressuscitou com Cristo e vive em novidade de vida, de tal maneira que as coisas velhas ficaram para trás, todas elas. Em Cristo e por meio dele, o único mediador entre Deus e os homens, o crente vai então a Deus sem qualquer outra mediação, seja ela humana ou seja ela ritual. Nós não misturamos um pouco de vinho novo do perdão gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo, depositando esse vinho num odre ressecado pelo pecado e quebradiço pela dureza do nosso coração, desgastado pelo uso e já expandido ao limite. Não dá, precisamos ser regenerados. Somente odres novos podem suportar a liberdade alegre que o vinho da graça proporciona, sem se perder esse vinho e sem estragar o odre. Devemos notar que há uma completa incompatibilidade entre o cristianismo e aquelas práticas religiosas que comumente se justificam com as palavras: "Ah, eu sempre fiz assim. Ah, eu sempre fiz assim. Ah, eu sempre acreditei assim. Ah, minha avó me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, a minha antiga igreja me ensinou assim. Eu sempre tenho feito assim e não vou mudar." A igreja de Cristo, ela depende do mérito de Jesus. Toda religião humana depende da sua justiça própria, e a obtenção dessa justiça própria ocorre de dois modos errôneos, e opostos. O primeiro modo de justiça própria é aquela esmola de piedade que é oferecida a Deus e é geralmente inflacionada no seu valor. São pessoas que vivem de qualquer jeito, fazem aquilo que querem e bem entendem, portam-se como achar melhor, mas no dia do culto eles vão fielmente à igreja para apaziguar a sua consciência, seja uma igreja evangélica ou qualquer outro local religioso. Devemos notar que ainda por cima nem todos são fielmente nessa prática, Tem aquele que vai fielmente somente em datas especiais. Ah, eu tenho que ir nessa data. Seja isso Páscoa, Natal, Ano Novo, ceia. A base da justiça dessas pessoas, dessa justiça própria, é que isso que eu estou fazendo está bom para Deus. Seja lá o que Deus quer. Mas o que eu estou fazendo está bom. Eu não sou um santarrão, eu não sou um bitolado, um fanático. Eu vou de vez em quando, aplaco a minha fé e deve estar bom. Oferecem algumas migalhas do seu tempo como quem dá moedas ao mendigo e sentem que dessa forma cumpriram o seu dever religioso. O segundo modo de justiça própria, ele é mais ativo. Ele crê que a justiça só é adquirida por meio de uma sobrecarga de ritos. E aqui nós podemos colocar tanto aquelas pessoas que acendem religiosamente uma vela às 18 horas todo dia, quanto aquela pessoa que ritualiza metodicamente e mecanicamente a sua devoção no culto dominical. Eles creem ter justiça suficiente por meio do mérito daquelas coisas que fazem para serem então abençoadas. São pessoas que quando nos encontram falam igual os discípulos de João. Por que nós fazemos isso e aquilo e vocês não fazem?
Meus irmãos, o crente sabe ser um pecador, sabe ser um doente que precisa de médico, e humilhado pela sua condição pecaminosa, ele vai ao Senhor para ser salvo, e tudo aquilo que ele faz em gratidão, por amor, sabendo que o muito que ele pudesse fazer ainda é muito pouco, e sabendo que as suas melhores obras ainda são trapos de imundície, e sabendo que toda boa dádiva desce do alto, e que essas dádivas são depositadas em vasos de barro, e mesmo que pudessem fazer e obedecer tudo aquilo que deveriam fazer, ainda seriam considerados servos inúteis. Vendo que Jesus ensinou a doutrina de Jesus, vamos ver então como aplicar essa doutrina às nossas vidas. E temos bastante aplicações. Primeiro, o texto nos exorta a respeito do legalismo. Todas as tentativas de adicionar o evangelho ao legalismo somente servirão para piorar as coisas, escreveu Spurgeon. Apesar de eu não concordar com um certo teólogo que eu li sobre o relacionamento que ele defende entre lei e graça, eu concordo com uma colocação dele, quando ele afirma que se alguém adicionar o evangelho ao legalismo, a lei perde o seu terror e o sistema colapsa, porque não tem mais o terror da lei. De outro lado, a graça ela perde a sua beleza, o seu caráter gracioso, porque estaria misturado com méritos da lei, não é mais só graça. Irmãos, qualquer ensino que não trate a salvação como sendo somente pela graça, para as obras da lei, como um meio de santificação, cairá em uma mistura confusa e perigosa. Confundirá a obediência do salvo com a obediência para ser salvo, o que é impossível. O legalismo impõe a lei de Deus sobre a igreja, tanto com as suas obrigações como com a sua condenação. Diferente daquilo que nós cremos, que a lei moral, sim, deve ser obedecida e que apesar de ser impossível de nós cumprirmos plenamente, ela não nos condena mais. Nós não estamos debaixo da condenação da lei, uma vez que Jesus nos justificou. Ele pagou plenamente a nossa dívida e imputou a nós o seu mérito de obediência perfeita, que é a sua justiça. A linha para o legalismo, ela é muito tênue se nós não cuidarmos. Nós somos tão pecadores que temos dificuldade, meus irmãos, de aceitar que realmente não havia nada que nós pudéssemos fazer e que o evangelho não é nada senão aquilo que é nos feito por Deus, que a salvação pertence ao Senhor. Por isso, meus irmãos, muitos tentam manter seus antigos odres. O texto nos exorta também sobre um cristianismo baseado em moral. Crente não é aquele que é perfeito. Crente é aquele que está sendo aperfeiçoado. Erramos, meus irmãos, e erramos muito. Nós erramos até quando nós acertamos. O cristianismo não é simplesmente um código moral. O cristianismo não é alguma coisa que cria santarrões em meio às pessoas. É assim que muitos de fora da igreja, e infelizmente muitos de dentro do cristianismo, enxergam o cristianismo. Santarrões. A busca por uma adequação moral do crente ocorre porque ele busca obedecer amorosamente à lei que ele sabe que vai o santificar, e isso não para a salvação, mas para a santificação. Podemos ver alguém pisar feio na bola, inclusive nós mesmos podemos pisar feio na bola, mas isso, quando acompanhado de arrependimento, não é um sinal de descrença. Tem gente que não pode ver alguém pecando que já bota o cara no inferno, como se a pessoa não pecasse.
E quando nós pecamos também, nós não estamos automaticamente no inferno, porque nós pecamos constantemente, e por isso temos que constantemente pedir perdão pelas nossas ofensas. Da mesma forma, aquele sujeito que é moralmente íntegro por natureza, ele não está 1 centímetro mais perto da salvação do que qualquer outra pessoa. A moralidade dele não significa nada para Deus, enquanto ele não tiver Cristo. O texto nos exorta também a avaliarmos se nós temos tentado fazer do cristianismo um acessório, e muitos erram nisso. O cristianismo não é um amuleto que se pode carregar, não é um pactuar que você coloca na sua carteira. Ninguém pode passar um verniz de cristianismo em uma estrutura religiosa que já está condenada. Estando a estrutura condenada, no máximo, quando se tenta fazer isso, se tapeiam alguns problemas, e isso é muito perigoso, porque o resultado são rasgos maiores com o tempo. O resultado vai ser vinho derramado e odres, vidas jogadas fora. Muitas pessoas são admitidas como cristãs sem nunca terem de fato sido regeneradas. Elas não se arrependeram de fato, passaram por algumas cerimônias, mas continuam sendo velhas criaturas, com um ou outro remendo de graça, com um pouquinho de vinho novo, mas apenas aguardando o momento em que tudo rebentará. Irmãos, não existe cristianismo parcial. Qualquer coisa menos que uma nova vida é uma ilusão corrupta do cristianismo, que é tão desfigurada quanto impotente para salvar. O texto nos exorta ainda sobre a mudança de vida. Cristianismo, nós somos cristãos reformados, ok. Entendemos a reforma da igreja, ok. Mas conversão não é reforma. Conversão é regeneração. Jesus veio provocar uma mudança tão radical que não seria mais possível prosseguir com os antigos costumes. A novidade trazida por Cristo não pode ser contida em formas ritualísticas e tradicionais da piedade judaica, nem da piedade espírita, nem da piedade católico-romana, nem da piedade humanista, nem da piedade deísta, ou mesmo de algum tipo de piedade ou moralidade pagã. Qualquer prática, crença ou ritual que nós costumávamos fazer precisa ser regenerado. Não maquiamos as práticas antigas com um pouco de evangelho. Os velhos odres não suportariam. As antigas vestes de justiça, elas iriam se rasgar ainda mais. Quando alguém tenta costurar um pedaço de vida nova sobre a velha, perde a ambos. O cristianismo, meus irmãos, é uma peça inteiriça e nova. O texto nos exorta ainda que Jesus também não veio reavivar o judaísmo. Infelizmente, nós temos visto um reavivamento de judaísmo. Temos hoje as igrejas que elas se chamam templos. Vamos ao templo, nós temos o nosso templo, tem até em São Paulo o templo de Salomão, né? Como o templo acabou. Dentre essa prática impera aquele judaísmo coxo, com itens que seriam pertinentes a uma sinagoga, que vão desde daqueles menorás, sabe, aqueles castiçais de 7 velas, né? Desde os menorás até mesmo réplicas da Arca da Aliança. E isso tudo embalado ao som de um berrante, carinhosamente chamado de shofar, que é tocado por um levita ou por um sacerdote. Levita, sacerdote, aonde está a tribo de Levi? Não há mais sacerdotes, nós somos cristãos, há um sacerdócio universal dos santos, porque só há um mediador, não existe mais outro mediador, é só Jesus entre Deus e os homens. Não existe sacerdote, não existe mais levita, e tudo isso untado com muito óleo. Uma leitura atenta na carta aos Hebreus faz-se urgente na igreja brasileira hoje.
E o resultado de tudo isso é uma mistura disforme, que não é judaísmo e tampouco é cristianismo. O culto cristão, ele é regulado pelas Escrituras e a liturgia dele é muito simples. Os grandes ritos e cerimônias que nós vemos no Antigo Testamento eram sombras de Cristo. Mas uma vez que o sol do meio-dia, que a luz brilhou, todo o resto se apaga, perde-se o sentido. O culto deve ser simples, feito em espírito e verdade a um Deus que é grande. O texto nos exorta também sobre como preservar ambos, odres e vinho. Olha que legal, desse modo ambos serão preservados, o vinho por meio dos odres e os odres por meio do vinho. É dessa maneira, pois, que o Senhor esclarece que não pode confiar o novo vinho aos odres velhos, isto é, que não pode inserir o espírito de vida do Novo Testamento às antigas formas judaicas. Irmãos, quando alguém tenta armazenar o novo vinho do Evangelho na sua vida antiga, perde o Evangelho e perde a vida. Somente a graça de um odre regenerado pode suportar a salvação do Evangelho, e assim, tanto o vinho do Evangelho quanto o odre serão preservados, tanto a salvação, que é o Evangelho, quanto a vida, que é o odre, essa vida regenerada, ambos serão preservados. O texto nos exorta também sobre a liberdade cristã. Nós encontramos comunidades cheias de não toques. Parece que nunca leram Paulo. Paulo descreve o seguinte: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis. Colossenses 2. Crentes hoje que estão sobrecarregados, crentes que temem ouvir uma boa música por não ser gospel, crentes que temem comer determinada comida porque isso aqui é de descendência não sei de onde, crentes que têm medo de assistir um bom filme, temem fazer alguma coisa em algum dia específico, ou comer algo naquele outro dia. Não, esse dia não se come carne. Não, isso aqui é um dia especial por causa daquilo. Irmãos, nós só temos o dia do Senhor, semanal. Esse é o nosso dia especial. Crentes que pregam certa abstinência de coisas que nos foram dadas por Deus, abstinência essa que vai muito além dos limites impostos pelas Escrituras sagradas, e tem isso como religião. Tudo isso é viver sob o jugo de um odre ressecado e quebradiço. Não vai resistir por muito tempo, e quando se rasga, o prejuízo é maior. Pode ver, pode comprovar, isso é empírico. Você vê aquele que se isola um estilo santarrão, ele se mantém naquele estilo por um tempo, passado um tempo ele enfia o pé na jaca e vai embora, e o odre rasgou, o vinho foi derramado, a veste rasgou e tchau. Nós temos que ter equilíbrio. Assim, o texto nos chama a um exame. Irmãos, nós estamos vindo à igreja constantemente e nós devemos saber responder isso, e precisamos responder isso sinceramente. Nós já nos revestimos de Cristo? Você já se revestiu de Cristo por completo? Você já se comprometeu com Ele de corpo e alma? Deus não está interessado em acrescentar a religião à nossa vida. Ele enviou um Salvador que é Cristo, o Senhor, e Ele quer que você receba Cristo por completo, com todo o seu ser. Nada mais servirá, escreveu Sproul. Irmãos, Cristo não é um amigo que vai caminhar ao nosso lado dando dicas de como nós devemos viver. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a própria vida, é nele que nós vivemos e nos movemos.
Ou nós somos revestidos de Cristo, ou nós estaremos nus. Já fomos feitos novos odres? Já recebemos o vinho novo? Cristo nos traz novidade de vida. Ele veio resolvido a fazer novas todas as coisas. Nós não somos feitos um pouco melhores, nós somos feitos novamente. Uma vez que fomos declarados justos, que morremos para nós mesmos, passamos a viver para Cristo, porque fomos ressuscitados nele. Estamos ainda sendo santificados, é verdade, mas já somos filhos, aguardamos ser revestidos completamente, mas sim, já somos cobertos pela justiça. Estamos sim ainda sendo enchidos pelo vinho novo, mas já somos odres regenerados, aptos a suportar. Nós devemos nos examinar, irmãos. Não temos tentado viver de aparências. Nós podemos cobrir um buraco da nossa velha natureza por um certo tempo, mas em breve o tecido vai ceder e todos verão o buraco. Todos nos verão nu, porque o buraco será maior. Podemos suportar a pressão da fermentação de um vinho novo por um certo tempo, mas em breve não será mais possível. Esse odre, essa velha natureza vai arrebentar. Meu irmão, não tente viver de aparência. Não tente viver de aparência. Encontre-se com o Senhor, se ajoelhe aos pés dele, peça para ser renovado. Os hipócritas, meus irmãos, não herdarão o reino. Contudo, publicanos e prostitutas arrependidas herdam. Nós devemos nos examinar também sobre aquilo que nós cremos e fazemos. Nós fazemos as coisas por fé ou por costume? O que não é feito por fé, a Bíblia nos ensina que é pecado. Fazemos porque a Bíblia ordena ou porque nós achamos que é assim que deve ser feito, ou porque sempre fizemos deste modo? Cremos na Escritura apenas, ou nós temos uma outra biblioteca de influências recheadas de psicologia, filosofia e crendices ultrapassadas? Assim, meus irmãos, o texto nos chama ao arrependimento. O vinho novo do Evangelho não pode ser guardado numa velha vida, num velho odre, cansado e condenado. O vinho novo transforma de dentro para fora, santificando gradativamente e continuamente o homem. Caso alguém se apresente como sempre se apresentou, mas afirmando, não, eu sou nova criatura, eu possuo vinho novo, nós sabemos que é mentira. Se foi regenerado, ele foi feito novo e expande-se visivelmente pela fermentação desse vinho novo. Mas se não foi regenerado, romper-se-á, é questão de tempo. Se estamos tentando manter o odre velho, confessemos hoje ao Senhor, nos arrependamos hoje, agora. Apenas Cristo, meus irmãos. Nós devemos seguir Jesus e apenas Ele. Nós não podemos acrescentar absolutamente nada ao lado do nosso Senhor. Um dos lemas da reforma é somente Cristo, porque somente Ele é suficiente. Não é Cristo e mais uma coisa, não é Cristo e mais uma lei, Cristo e mais uma prática, Cristo e mais alguma coisa que eu preciso fazer. A porta é estreita, o caminho é apertado e foi palmilhado à nossa frente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós temos colocado qualquer coisa como acréscimo, qualquer coisa como mérito, como obra ou ritual, junto a Cristo, nós estamos cometendo uma séria idolatria. Se estamos fazendo isso, vamos nos arrepender hoje, agora. Temos repetido a atitude de Adão, meus irmãos. Ele cobriu-se com folhas. Temos nós andado com roupas remendadas. Temos nós andado com rasgos maiores. Arrependamo-nos.
Peçamos ao Senhor hoje para Ele retirar de nós todo o trapo de imundície e para sermos vestidos com a justiça do Cordeiro que veio para tirar todo o pecado do mundo. Meu irmão, é hoje, não espere até amanhã. Amanhã o buraco pode estar maior e a vergonha ser maior e isso afastá-lo ainda mais do Senhor. Aproxime-se hoje, sabendo que é um pobre e nu, mas seja coberto com as roupas brancas do Cordeiro. Temos desperdiçado o vinho, meus irmãos. Temos ouvido semana após semana o Evangelho, sabemos descrever a Boa Nova, até falamos às vezes sobre ela, até publicamos um versinho ou outro nas redes sociais, mas nós já experimentamos isso de fato. Temos tentado viver a liberdade do vinho novo, preso num odre desgastado. Temos andado com o odre rompido, espalhando pelo chão o vinho que recebemos todo domingo durante a semana. Ficaremos desperdiçando a graça do nosso Senhor até quando? Hoje, vamos nos arrepender. Confesse ao Senhor: Senhor, a minha vida sem Ti não presta para nada, eu não tenho nada para lhe dar, além de um odre envelhecido. Regenera-me por graça, transforma-me pelo amor do Teu Filho, faz-me um odre novo, e então, por favor, enche-nos com o vinho novo. Por fim, o texto nos aponta alguns consolos. E o primeiro consolo é que a veste esburacada, ela não é remendada, nem por nós, nem por ninguém. Nós somos revestidos por outro. Os nossos esforços não seriam suficientes para consertar os buracos que muitas vezes foi nós mesmos que fizemos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Nós não andamos maltrapilhos, nós não andamos remendados como aquelas fantasias de festa de São João. Você anda com a roupa velha, com alguns remendos da graça do Evangelho. Não! Nós andamos com vestes novas, mais brancas que a neve. Nós andamos com a justiça perfeita de Cristo. Isso não é espantoso? Nós não poderíamos consertar, e o nosso Senhor, Ele não se interessa por arrumar aquilo que desgastou-se, Ele faz novo. Saber disso nos faz depender daquele que tem poder para fazer isso, e assim nós somos consolados. O segundo consolo é que o odre, ele não pode se autogerar, ele é feito novo. Você já não cansou de tentar se consertar sozinho? Sempre dá errado, sempre falta alguma coisa, sempre dá mais prejuízo, e essa é a maravilha graciosa do Evangelho. É Deus quem faz, Ele regenera através do seu Santo Espírito, Ele enche de alegria até transbordar. O odre novo, ele dilata-se conforme o tamanho designado pela providência. Talvez nós sejamos do tamanho daquelas garrafinhas em miniatura, talvez do tamanho de um garrafão, talvez do tamanho de um tonel. Isso não importa. O que importa é nós sermos novos e estarmos cheios do vinho da alegria da salvação. Esse é o nosso consolo. É exigido de nós o que nós não podemos fazer sozinhos, e assim nós dependemos exclusivamente da misericórdia divina. Somente Ele pode transformar essa água suja e parada que somos nós em vinho nobre. Isso nos conduz ao terceiro consolo. Não somos nós que depositamos o vinho no odre, é o outro que coloca. Assim como nenhum odre se faz, nenhum odre se enche.
Notem, quando a Escritura exorta a nós não nos embriagarmos de vinho, mas encher-nos do Espírito Santo, esse enchei-vos está mal traduzido. O termo grego ali é passivo. O que está sendo dito ali é deixai-vos encher. E o contraponto não é entre estar embriagado de vinho e embriagado do Espírito Santo, seja lá o que for isso, porque o Espírito Santo é lógico, é racional, não tem nada de embriaguez. Então está contrapondo justamente o se embriagar com o ser racional e espiritual, e o fazer, não vos enchei-vos de vinho com aquilo que é feito, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Não é glorioso, meus irmãos? Aquele que começa a boa obra é fiel e ele leva a termo. Ele não gera um odre para deixar esse odre vazio. Ele também não enche odres velhos. Ele faz o odre novo e ele encherá. E essa é uma certeza que nos traz consolo. E o último consolo que eu quero descrever, poderia falar muitos ainda, mas o último consolo que eu quero descrever é que ambos se conservam, tanto o odre quanto o vinho. O que está sendo dito aqui, irmãos? Que o odre novo suporta o vinho novo. O vinho da graça salvífica fermenta naquele odre regenerado. Ao que nos leva a isso? Aqueles que ele conheceu, ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que justificou, ele glorificou. A nossa salvação já foi iniciada e ela é certa. Nós fomos salvos de uma maneira irrevogável. A nossa salvação ainda é aguardada na plenitude, sim. Nós seremos por fim, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, na ressurreição do nosso corpo, revestido de incorruptibilidade. Nós seremos sim plenamente regenerados na ressurreição e seremos então transbordantes do novo vinho. Que consolo para todo aquele que odeia as fraquezas da sua carne mortal. Que consolo para todo aquele que odeia o seu pecado e as suas concupiscências. Elas terão um fim. Até lá, Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus Pai seja misericordioso conosco em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Não permita que nós nos enganemos. Não permita, Senhor, que nós andemos tentando colocar retalhos numa velha moralidade, tentando acrescentar um pouco de graça naquele velho odre que era a nossa vida. Não permita isso, Senhor, por favor. Regenera-se, regenera cada um de nós pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos ser todos regenerados e cheios do Teu Santo Espírito. Não permita que nós andemos com as nossas vestes esburacadas, mas cobre-nos, Senhor, com a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós temos tentado somar ao cristianismo, carregar junto, acrescentar. Não permita, Senhor, longe de nós essas coisas. Que nós possamos confiar na suficiência de Cristo, na simplicidade do Evangelho e na liberdade e responsabilidade que a graça nos impõe. Senhor, não permita que nós façamos qualquer boa obra como algo meritatório, que nós possamos entender de uma vez por todas a nova moralidade. Nós fomos chamados, ressuscitados em Cristo, uma nova vida que foi feita para as boas obras, que foi dada a liberdade de Te obedecer, que nós não confundamos as coisas. Nos ajuda, Senhor, regenera aqueles que precisam ser regenerados, veste aqueles que precisam ser vestidos, enche e continua a encher a todos nós,
Para a glória do teu santo nome nós pedimos essas coisas. Em nome de Cristo. Amém.